Boa noite, mais uma aula nossa aqui de desenho de máquinas. Na aula de hoje, vamos continuar falando sobre engrenagens. Vamos, então, entender um pouquinho mais para que elas são utilizadas e ainda treinar o nosso desenho lá no SolidWorks, tá? Que é a nossa segunda parte. Muito bem-vindos aí à nossa aula. Mais para frente da aula, eu vou pedir para algum de vocês fazer algum tutorial com a gente. Quem tiver disponível para fazer tutorial, você pode escrever aí que eu sempre lembro de vocês lá no final, se precisar de algum pontinho, de precisar melhorar a nota, o conceito, eu sempre lembro disso. Vamos lá. Ok, nós temos aqui um exemplo. Nessa ilustração aqui, nós temos um motor, ele está posicionado aqui em cima desse eixo, só que, por um acaso, nós temos que movimentar um eixo sobre um trilho em uma outra direção que do nosso motor. E com uma outra relação. Pode ser com mais velocidade ou com mais torque, dependendo do que a gente está querendo. Então, nós temos aqui um acionador, que é o motor elétrico, e temos dois eixos. Esses dois eixos, se vocês derem uma olhada, eles são paralelos um com os outros. Então, vou colocar aqui. Com esses dois eixos paralelos, nós temos, então, uma relação de transmissão por engrenagens através desses dois eixos. Uma engrenagem aqui, outra aqui. Dependendo do tamanho delas, uma vai ser uma parte que tem mais velocidade, outra parte que tem mais aceleração. Por exemplo, se a gente der uma olhada aqui, se eu der uma volta inteira com essa menor, eu não consigo dar uma volta inteira com essa maior. Eu desenhar um pouquinho melhor. Se eu der aqui exatamente 360 graus nessa menor, eu não consigo dar os 360 graus nessa maior. Então, nós vimos aqui que a relação vai ser um pouco diferente. Se por um acaso eu quisesse aumentar a velocidade, eu poderia fazer aqui o contrário. Eu poderia colocar o meu motor nessa parte. Se o motor estivesse nessa parte, esse eixo daqui, a gente conseguiria ter mais velocidade. Por quê? Para uma pequena variação aqui, menos de uma volta, a gente já teria uma volta completa da menor. Então, essa aqui é uma das aplicações, eixos paralelos. Podemos ter também eixos perpendiculares, gente. No caso aqui, eu estou dando exemplo de eixos paralelos também. Ó. É um eixo que está aqui e os outros eixos que estão aqui também. Ó. Todos paralelos entre si. Para isso, nós estamos utilizando a engrenagem de dentes retos. Olha aqui nossa engrenagem. Relação direta de transmissão de uma com a outra, a partir desses dentes. Uma característica dessas engrenagens aqui de dentes retos é que elas fazem um pouco mais de barulho. Se você quer fazer uma transmissão com um pouco menos de ruído, você pode utilizar, por exemplo, uma transmissão helicoidal. Ela é muito utilizada principalmente em caixa de marchas. Vocês conseguem dar uma olhada nisso. Nós vimos também na aula passada qual que era a função de uma chaveta. A chaveta é esse elemento que pode ser de um material um pouco mais resistente do que o eixo ou o próprio material do eixo. Você utiliza como um acoplamento entre o seu eixo, que está aqui, e a sua engrenagem. Então, essa aqui é a sua engrenagem. Esse é o seu eixo.
a engrenagem vai ter um ressalto aqui para cima. Pode ser o contrário também. E a função da chaveta é ligar o meu eixo com a minha engrenagem. Nós já sabemos isso, beleza. Agora vamos falar das engrenagens cilíndricas, bem tradicionais, uma das mais comuns que nós vamos encontrar. Nossas engrenagens cilíndricas, pelo próprio nome, tem uma forma de um cilindro. Ela pode ter dentes retos ou helicoidais. Então, nós temos um cilindro. Os dentes podem ser retos. Ou também a gente pode ter uma engrenagem cilíndrica, só que de dentes helicoidais. Helicoidais, então a gente vai ter um certo ângulo aqui, né, dos nossos dentes em relação ao nosso eixo perpendicular aqui à nossa engrenagem. Quem consegue me falar onde que você consegue ver dessa engrenagem aqui de dentes retos? Onde que é comum de você ver isso aí? Olá, pessoal. Então, vou perguntando nome por nome. André, André, você sabe, já viu algum lugar que utiliza desse tipo de engrenagem? Tá dando pra me ouvir, Vinícius? Ah, tá, estou escutando. Eu já vi em impressora, já vi em máquinas também. Ah, tem muitas aplicações que a gente pode ter. Por exemplo, isso aqui, como é uma engrenagem a mais simples que nós possuímos, então a gama de aplicações para uma engrenagem de dente reto vai ser muito alta. É a maioria dos equipamentos que você precisa de algo mais simples, você pode utilizar aqui uma engrenagem cilíndrica tranquilamente. As características delas, nessas de dentes retos, elas são compactas, são fáceis de instalar, são confiáveis para que a gente possa utilizar elas, são amplamente encontradas no mercado, então se a gente for comprar engrenagens padronizadas, isso aí é bem mais simples da gente encontrar. E se tem todos esses aspectos aí envolvidos, quer dizer que a gente tem um baixo custo, um custo um pouquinho menor nesse tipo. Beleza. Qual que é a finalidade desse tipo de engrenagem aqui de dente reto? A gente vai fazer variações nas nossas forças e velocidade de rotação dos nossos eixos. Quer dizer, eu quero sair de uma certa força que está num eixo e vou para uma outra força em outro eixo. Ou uma velocidade 1 para uma outra velocidade outra. Beleza. Ela vai ser muito eficiente na nossa transmissão de energia, por isso é realmente bastante utilizado. Onde? Motor de carro, motor gerador, motores em geral, pode ser relógios também. A gente não vê umas engrenagens em relógios? Geralmente elas são engrenagens de dentes retos, que é esse tipo aqui. Outros equipamentos, por exemplo, você pode pegar na sua máquina de lavar roupa, você vai encontrar, naquele tanquinho também, em diversos equipamentos. Isso aqui é muito comum. Beleza. Nós temos as helicoidais. As helicoidais, olha aqui, os dentes delas têm um certo ângulo em relação ao nosso eixo. Então, ela apresenta um certo ângulo aqui. E ela é bastante utilizada para uma transmissão gradual
e mais suave de alguma coisa, porque os dentes vão se encaixando gradualmente. Não é aquele encaixe direto. Pode dar, por exemplo, um engasgo em alguma transmissão. Esse aqui, o tipo de encaixe é um pouco mais smooth ou suave, se a gente for fazer essa tradução. Tem uma operação mais silenciosa, então menos ruído. Nós também podemos falar que elas sustentam mais carga, se elas transmitem isso aqui de forma mais suave, conseguem sustentar mais carga. Beleza. Tem uma segurança um pouquinho maior com maiores velocidades, isso é bem importante. Onde que é utilizado? Caixa de marcha, isso aqui é bastante utilizado. Indústrias em geral, indústria ferroviária, alimentícia, siderúrgica, tudo isso você vai encontrar disponível. Beleza. Essas engrenagens cilíndricas, elas vão servir para a gente transmitir a rotação de eixo paralelo, que nem a gente viu. Os eixos têm que estar paralelos, pode ser aqui ó, de dente reto, ou pode ser aqui a de dente inclinado ou helicoidal. Essa é a nossa principal aplicação. Agora a gente tem outras também, que a gente vai utilizar para outros efeitos que a gente quer. Por exemplo, eu posso também utilizar, além desse exemplo aqui de paralelo, um exemplo que eu tenha eixos que não sejam concordantes e que não sejam paralelos. Então, a gente pode ter um certo ângulo entre esses nossos eixos, e a partir disso aqui, dessas engrenagens helicoidais, nós conseguimos transmitir o movimento. Elas funcionam de forma suave, ruído é menor, a gente consegue fazer rotação de eixos reversos, que é esse caso aqui, que eles não são paralelos, tem um certo ângulo entre esses eixos. Então, tem um ângulo aqui entre os dois. Bastante comum. Tenho aqui a engrenagem cônica reta. Essa engrenagem cônica reta, então, ela faz um tronco de cone. A gente viu o que era o tronco de cone através do nosso desenho lá da primeira parte. Nós fizemos, tinha até um tronco de cone na prova. Então, essa aqui é uma engrenagem que tem esse formato. Os dentes dela podem ser retos, podem ser helicoidais, depende. Então, essa aqui é o tipo de engrenagem cônica. No caso, essa aqui vai ser a cônica reta. Nós temos aqui os ângulos, que elas podem se acoplar. Geralmente, aqui, o mais comum é de 90 graus. O que é 90 graus? É exatamente isso que está sendo mostrado aqui para a gente. Olha, eu tenho um eixo passando nessa direção e tem um outro eixo passando aqui. Então, os dois estão a 90 graus. Eu vou transmitir esse movimento. Tem aqui também, ó, 120 graus. Pode ser utilizado. 75 graus. Também. Diversas opções. Tudo baseado nesse ângulo. Quem já viu alguma coisa de aplicação para isso? Alguém consegue falar? Uma engrenagem cônica reta? Alguém?
Ok, ok. Diferencial. Um diferencial pode ser um bom exemplo disso aí, gente. Por quê? Olha o que que acontece num diferencial. Primeira coisa, quem não sabe o que que é um diferencial, fala aí. Não sei. Beleza. Ok, vamos lá. Diferencial. Isso aqui é um motor de um veículo, gente. Vou colocar aqui para vocês. Isso aqui é o motor. Aqui é o volante do motor. Nós temos, depois do volante do motor, pode estar, ele vai estar junto com a caixa de marchas. Isso aqui é a caixa de marchas. Dessa caixa de marchas vai sair um eixo. Vou considerar um veículo de tração traseira, tá, gente? Então vai sair um eixo que vai passar em todo o seu veículo e vai chegar numa peça chamada diferencial. Esse diferencial tem a função de transmitir o movimento que estava vindo dessa rotação aqui nesse sentido de eixo para rotações que vão diretamente para as nossas rodas. Então aqui vai para uma das rodas traseiras e aqui vai para outra das rodas traseiras. A gente quer fazer esse movimento acontecer. Então, para isso, a gente pode utilizar a engrenagem cônica para sair de um eixo, por exemplo, a 90 graus, e ir para outro. No caso aqui, para dois. Só que tem um porém também. Aqui nesse diferencial, nós conseguimos também restringir o movimento de uma roda sem prejudicar a outra. Se por um acaso a gente está fazendo uma curva, olha aqui, ó, uma curva de um carro. Se eu tiver aqui com o meu carro, meu veículo, fazendo essa curva, eu vou falar um negócio para vocês. As rodas não vão girar na mesma velocidade. A roda do lado de fora vai girar numa velocidade maior, porque tem um trajeto maior a ser percorrido. A roda do lado de dentro vai girar numa velocidade menor, porque tem um trajeto menor a ser percorrido. Para que isso não aconteça um bloqueio das nossas rodas, se isso aqui fosse um eixo apenas, esse eixo aqui fosse ligado, a gente teria problema com isso. Uma roda ia ficar sempre travando na hora de você fazer uma curva. E o diferencial tem essa função de permitir que uma roda gire numa velocidade diferente de outra. Se por um acaso eu precisar frear uma roda, aqui, ó, essa aqui é uma roda de um lado e essa aqui a roda do outro. Se eu precisar frear essa roda, a outra pode continuar movimentando. E essa aqui é a função do diferencial. É claro, você pode ter motores em outras configurações também, gente. Isso aqui foi só um exemplo. Essa caixa de marcha aqui poderia ser invertida, aqui a gente poderia ter um motor nessa posição, a caixa de marcha aqui e o eixo saindo de tração dianteira já diretamente aqui da caixa de marcha. Temos muitas opções para isso. Mas vocês vão ver um pouquinho mais dessa matéria comigo lá em Dinâmica de Veículos. Demora um pouquinho a chegar, mas é uma matéria bem legal, que a gente fala sobre todos os sistemas do veículo, como que a gente consegue ganhar mais desempenho, como que a gente projeta. Bem legal. E um exemplo de engrenagens cônicas, de dentes retos, de dentes helicoidais. Uma desvantagem é que ela tem um desgaste um pouco mais excessivo do que outras. E a principal vantagem é que a gente consegue trabalhar com eixos perpendiculares. Eu saio com o movimento de um eixo e vou para outro que estava perpendicular.
E essa aqui, gente, alguém já viu engrenagem sem fim? Para que a gente poderia utilizar ela? Ah, uma coisa que eu esqueci de falar, essa aqui, ó, de dentes helicoidais, você pode utilizar ela com as cargas um pouquinho maiores do que essas de dentes retos. Isso vale para todos os casos. Alguém já viu aqui uma engrenagem sem fim? Ou esse sistema em alguma coisa? Portão? Vocês acham que é isso? É realmente um parafuso sem fim? Pode ser. Mas qual tipo de portão? Vocês mais costumam ver isso? Pode acontecer, por exemplo, lá naquele portão basculante. Já viram que fica um eixinho rodando do lado esquerdo de um portão basculante? Ou lado direito também, tanto faz o lado. Então você tem um eixo sem fim, que a gente fala, que é um parafuso com uma rosca trapezoidal. Então tá aqui esse eixo. Nós fazemos com que, por exemplo, o nosso motor acione esse eixo. Então, a gente faz aqui com que o nosso motor acione isso e faça com que o nosso portão saia dessa posição e abra até chegar nessa posição, através desse sem fim. Beleza. Isso aqui é uma análise de ângulo muito semelhante que a gente faz lá na engrenagem cilíndrica de dentes helicoidais. A gente tem que se preocupar aqui com o parafuso, com o formato das roscas de uma engrenagem conseguir se acoplar na outra. Nós chamamos aqui a forma de representação dele. Do nosso sem fim é dessa forma, que é o desenho. Do nosso sem fim com eixo ortogonal, nós utilizamos assim. E com eixo paralelo, olha aqui, ó, mudou. Um era ortogonal e agora a gente vai ter dois paralelos. Ó, a representação dos dois é diferente. Vimos aqui, ó, isso aqui, ó, quer dizer que a nossa engrenagem pode ser côncava também, para que facilite essa movimentação e esse acoplamento dos nossos sistemas. E agora, esse aqui é o que mais vocês já viram. Esse aqui é o mais comum dos portões, não é? Fala aí se vocês já viram um desse aí na vida. É praticamente todo dia você vê um negócio desse. Isso aí é um sistema de cremalheira. A cremalheira é um sistema linear, pode ser linear ou não, que possui dentes. E esses dentes, eles vão ficar, por exemplo, aqui nós colocamos a cremalheira fixa, e o que vai movimentar é a engrenagem. Então, a nossa engrenagem vai movimentar por cima da nossa cremalheira. Nesse sentido, ele está indo para esse lado aqui. Nesse sentido aqui, ele também está indo para esse lado aqui. Então, nós temos a cremalheira e temos também a nossa engrenagem. A gente, com esse sistema, a gente transforma um movimento de rotação em um movimento retilíneo. Eu saio. Meu motor, o que meu motor faz, gente? É óbvio, o que o motor faz? Ele gira. Sempre. Se eu tenho um motor, aqui o meu motor, qual que é a função do motor? É girar.
Mas como que eu faço um movimento de giro, abrir ou fechar o meu portão? Através desse sistema de cremalheira, a gente faz isso com uma facilidade boa. Eu coloco aqui a minha engrenagem no motor, coloco a minha cremalheira e transformo o movimento circular em movimento linear. Isso aí é digamos assim, um dos mais comuns que a gente tem, né? É claro que eu ainda não falei com vocês, existem outras, por exemplo, tem engrenagem planetária, que geralmente são 4 engrenagens juntas. Elas utilizam para grande torque. Isso aí é um dos casos. Temos também, lá naquelas cônicas que nós vimos, existem aquelas de dentes espirais. Cônica de dente espiral, gente, é um negócio até engraçadinho. É como se você fosse fazer uma espiral. Aqui, o formato do nosso dente é sempre espiral. Beleza. Mas tem muitos outros tipos assim de engrenagens também, que são importantes, não são tão, digamos assim, utilizados, na maioria dos casos, mas eles são muito importantes também. Esse aqui de cremalheira, se a gente vai encontrar, por exemplo, quem me dá um outro sistema que a cremalheira é bastante vista? É um negócio muito comum, só que não está a olho nu. A gente não consegue vê-la, mas ela é muito utilizada. Exatamente. Sistema de direção de um carro funciona mais ou menos desse jeito. Cadê meu? Sistema de direção de um carro, a gente tem a caixa de direção. Aqui a gente vai ter as barras de direção, que é onde que vai para as rodas, para movimentar a roda para um lado ou para o outro. Aqui são as nossas rodas. E dessa caixa de direção, vai ligado lá no seu volante. Com o movimento do seu volante, vai funcionar exatamente dessa forma. Então, o volante está chegando aqui, pode não ser reto, pode ser cônica, né? Isso aqui pode ter uma engrenagem cônica, fazendo exatamente a mesma coisa, costuma ser esse o caso. Enquanto você vai transmitir uma rotação pelo seu volante, vai transformar isso em um movimento linear para suas barras de direção, seus terminais de direção. Aqui, uma curiosidade para vocês, vou deixar aqui o link. Esse é o link para vocês derem uma olhada aqui como que funciona a relação de transmissão e velocidade de engrenagens, quais são as maiores, as menores, de mais de uma engrenagem, como que isso funciona, como que a gente faz o cálculo da rotação de uma com outra, qual que vai ter mais torque, qual que vai ter mais rotação, qual a frequência. Então, nesse videozinho aqui, eu já deixei o link no material para que vocês consigam ver isso. Beleza. Depois vocês acessem, por favor. E uma coisa interessante é, se você reduzir a velocidade, o nosso torque vai aumentar. Por isso que a gente fala assim, o Tesla é um carro que tem uma aceleração enorme. O Tesla é uma das acelerações de 0 a 100 mais rápidas que existem. É como se você estivesse numa montanha russa. Só que se você colocar
um Tesla contra uma Lamborghini em 500 metros, quem vocês acham que vence? A melhor Lamborghini contra o melhor Tesla? Podem falar, podem chutar aí. Vamos, gente, mais gente, falem aí, eu quero um placar. É 1-0 para Lamborghini. Lamborghini, ó, já tá uns 5-0 para Lamborghini. Tá, mas eu falei 500 metros, gente. 500 metros não é nada. Em 500 metros, um Tesla vence uma Lamborghini. Um Tesla vence. Agora, se eu te falar, se eu te der 1 quilômetro, 1,5 quilômetros, aí eu te falo assim, realmente, a Lamborghini vai vencer. Mas só depois de muito tempo. Então, por isso, ali a relação do motor elétrico é de mais torque também. Tem relacionado com mais torque. Por isso, ele consegue sair de 0 a 100 muito rápido. Só que ele não consegue chegar nos 350 que a Lamborghini chega. Beleza, gente. Vou deixar com vocês lá no portal esse exercíciozinho aqui, bem tranquilinho. Na verdade, eu acho que a gente pode fazer ele agora, porque ele é muito tranquilo para ser feito em APS. Não vou enjoar vocês com isso, não. Vamos lá. Essa primeira aqui. O que seria, gente? Eu peço aí que vocês escrevam o que vocês acham que são, de acordo com os números que eu vou colocar. Esse aqui é o 1, esse aqui vai ser o 2, esse aqui o 3, esse aqui o 4, baseado no que a gente viu. Então, você coloca aí 1C, 2A, 3D, 4E. Cada um aí dê sua opinião e a gente vai analisando o que é. Muita gente aí falou um E. Um E não é. Por que que não é? É. Na E tá falando que a engrenagem cônica. Não tem nenhum cone aqui nessa engrenagem. A engrenagem cilíndrica. Então, essa aqui, cilíndrica. Beleza. Pode ser a B, é a engrenagem cilíndrica com os dentes retos. É isso mesmo. É a B. E agora, número 2. O que é o número 2, gente? O que pode ser? Essa eu ainda não... eu mencionei ela. Eu não falei exatamente dela. Mas eu mencionei. O que é A2, gente? Ah, peraí. Não abaixei aqui meu chat. Essa foi minha ignorância. Que nós temos letra D. O que ela é? Se a gente for olhar lá no nosso material, é uma engrenagem para rosca sem fim. 2 vai ser A. Vai ser exatamente igual na engrenagem helicoidal para rosca sem fim. E ainda falou certinho, ó, helicoidal. Por isso que ela tem esse ângulo. Para rosca sem fim, vocês viram que existe essa parte côncava dela. Isso aqui pode ser letra A. Número 3, vamos ver o que vocês falaram. Teve gente que 3 falou que é E.
A gente pode ver. Teve gente que falou 3 é E, 3 é. Ok, vamos lá. Nosso número 3. A 3 é uma engrenagem cônica, beleza, de dentes retos. Não tem nenhum ângulo aqui, então, ok. Cônica de dentes retos, letra E. E o número 4, 4C, vamos ver se alguém falou mais alguma coisa. 4C, beleza. Nós temos, vamos lá, engrenagem cilíndrica com dentes helicoidais. Exatamente isso. Nosso dente não está reto. Então, posição é helicoidal. Com isso, a gente fecha o exercíciozinho. Vamos lá para o SolidWorks. Ok, gente, vamos fazer uma engrenagem helicoidal e podemos fazer uma engrenagem, deixa eu ver, além da helicoidal. Depois eu vejo qual que é a próxima que a gente vai fazer. Estou em dúvida qual que eu faço com vocês hoje, mas vamos lá primeiro para helicoidal. Vou começar aqui uma nova peça. Então, aqui, abram aí o software de vocês. Vou esperar aí vocês abrirem. Ok, beleza, bora lá. Nós vamos aqui, então, começar um esboço, o nosso plano frontal, para desenhar a circunferência que é a nossa engrenagem. Então, abrindo o esboço e desenhando. Fiz um círculo, vou colocar aqui um raio de 100. E vou colocar aqui um diâmetro interno também para ser onde que vai passar o nosso eixo. Vou colocar um raio de 25. Lembrando, aqui a de fora tem um diâmetro de 200 e a de dentro tem um diâmetro de 50. Diâmetro, se for o raio, você vai dividir isso aí por 2. Ok, depois disso a gente vai utilizar um recurso de ressalto para que a gente consiga fazer isso. Vou dar uma esperadinha aqui, ó, só para ver se vocês chegam no mesmo lugar.
Isso aí, valeu. Vamos lá. Agora eu vou fazer um recurso. Ressalto base extrudado. A única diferença é que dessa vez eu vou utilizar o cego. E não vou fazer uma simetria. Então vai ser só para um lado. Vou colocar aqui 70 milímetros. Para uma direção apenas. Agora, gente, eu vou desenhar o perfil de corte dos meus dentes. Seleciono aqui a minha face frontal, que é nela que eu vou desenhar. Um Ctrl 8. E a partir disso eu abro um esboço. Ok, agora bora lá. Desenhar o nosso perfil de corte. Eu vou desenhar um corte que seja um pouquinho para cima da minha circunferência externa, para que eu consiga cortar ela inteira. Então, vou colocar aqui, por exemplo, 1 milímetro para cima. Então, eu fiz uma linha vertical 1 milímetro para cima. Vamos ver se ela ficou no lugar certo. Ela está no lugar certo. Isso aqui é só precisão. Vamos ver. Tá certinho. Ela está no lugar certo. 1 milímetro para cima. A partir disso, eu vou fazer aqui minha base para eu cortar. Eu vou utilizar uma linha de ponto médio a partir desse ponto de cima que está aqui a 1 milímetro. Essa linha de ponto médio, eu vou deixar ela com 7 milímetros. Então, o que eu faço? Fixo o ponto médio e vou movimentar qual que é o tamanho dela. Na verdade, não era 7, não. Era 14. 7 era só o lado dela. Isso, vou deixar, deixa eu ver aqui, vou modificar de novo, 14, tá certo. Fiz uma linha aqui com 1 milímetro para cima, 14. Agora a gente vai pegar essa linha e fazer um offset para baixo. Ou eu simplesmente vou fazer uma outra circunferência, vai ser minha raiz. Então, minha raiz eu vou deixar ela com um raio de 87,5. Então, fiz outra circunferência aqui, ó, 87,5. Podemos excluir essa linha que a gente utilizou aqui de 1 milímetro. Não vai ser mais útil agora. Se eu quiser aqui, para me facilitar, eu vou fazer uma outra marcação. Vou pegar de um ponto aqui dessa circunferência de 87,5 até a minha base.
Liguei as duas. Elas estão aqui. Agora eu quero marcar qual vai ser o tamanho do vão que fica na raiz do meu dente, aqui, do meu passo. Beleza. Com isso, o que que eu vou fazer? Eu pego aqui qualquer ponto aqui nessa linha, e vou dar a dimensão dele. Que, no caso, eu vou colocar 3,5 milímetros. 3,5 milímetros. Para quê? Porque eu utilizei esses 3,5 milímetros aqui apenas para marcar esse ponto com essa circunferência. Então, eu tenho que chegar nesse ponto aqui. Desse ponto até esse ponto. Como que eu faço isso? Pode ser de dente reto? Pode. Você pode ter um outro tipo de dente também. Côncavo ou convexo. Depende da engrenagem que você quer fazer. Poderia ser apenas eu ligar isso com isso? Poderia. Seria a forma mais fácil de você desenhar. Mas eu posso fazer também um arco de 3 pontos. Então, pego o arco de 3 pontos, seleciono minha base inferior, a base superior, e aqui eu defino qual que é o valor do raio que vai ser utilizado. Então, você pode definir o valor do seu raio a partir disso, com esses parâmetros. Tanto o parâmetro de ângulo, quanto o parâmetro de raio. Podem tentar deixar aqui parecido com isso, que já está bom. Vou deixar aqui ó, em 35,3 e 23,91. Então tá aqui. Na verdade, deixa eu deixar isso em valores exatos. 24 é o nosso raio e 35... Não, o 35 eu não posso mudar, não. 24 vai ser o raio. Tá aqui. Fiz essa parte. Agora é só espelhar isso aqui para o outro lado. Então, eu vou vir aqui, selecionar o que eu quero espelhar, que é isso. Vou utilizar o meu recurso de espelhar entidades. Em relação ao quê? Em relação a esse eixo. Estou fazendo de novo. Seleciono, vou aqui em espelhar entidades, vou clicar em relação ao quê? Em relação a esse eixo, dou um OK. Posso excluir agora isso, não é útil. Posso excluir isso, não é útil, nem isso. Ok? E vou utilizar o aparar entidade para tirar toda essa parte aqui de baixo. Aparar entidade. Sobrei apenas com o formato que eu quero que fique o meu dente. Vou fazer um arredondamento aqui. Posso fazer agora ou posso fazer depois nos recursos. Tanto faz. Qualquer método daria certo. Se eu fizer agora, eu vou fazer um agora e o outro eu vou fazer depois. Vou utilizar a minha opção de filete de esboço, que fica aqui nos esboços. Quais entidades eu quero fazer esse filete? Então, seleciono essa aresta. E quero a outra aresta também, só que o valor aqui está muito alto. Se eu colocar 1 milímetro, já fica melhor. Então, vou colocar 1 milímetro. Ok. E aqui, 1 milímetro também. Ok. Se eu quiser mudar esse raio, dá para mudar também. Mas você vai alterar algumas propriedades. Deixamos aqui com um raio de 1 milímetro. Agora vamos sair desse esboço.
depois que a gente fez esse perfil. Se a gente quisesse fazer uma engrenagem de dentes retos, era muito simples. A gente vinha aqui em recursos, corte extrudado. Mas não é uma engrenagem de dentes retos que a gente vai fazer. Nós queremos uma helicoidal. E essa helicoidal, nós vamos precisar desenhar qual o caminho que esse corte vai seguir. Para isso, eu vou ter que criar um plano exatamente onde que está esse nosso ponto aqui, ó, para os pontos se conectarem e o seu software interpretar o que você está querendo fazer. Vou pegar um plano a partir do plano superior. Vou fazer um plano lá para cima. Então, geometria de referência, aqui na aba de recursos, a gente vem geometria de referência, vamos na opção de plano, e vou criar um plano distante de 101 milímetros. Vocês lembram que era 100 milímetros do raio, e 1 milímetro que eu coloquei ali para cima. Então, exatamente no ponto que eu queria. 101 milímetros para cima. Se você tiver ter que inverter, é só clicar aqui nessa caixa de inverter que ele vai para o outro lado. Então, ok. Está aqui o nosso plano 1. Esse plano aqui em cima. E é nele que eu vou desenhar agora. Esboço. E abro um esboço a partir dele. Agora é simples, gente. É só desenhar o caminho que eu quero que siga. Então, vou pegar aqui do centro e vou definir até onde que eu quero que ele vá. E o ângulo? O ângulo a gente define também através de cota ou através dos parâmetros. Se eu quiser colocar 70, aqui eu coloquei 70, era a dimensão, desculpa. Vou fazer de novo. É o ângulo que eu queria. Se eu quiser um ângulo de 70, mudo o ângulo. Se eu quiser um ângulo de 65, vai aumentando. O ângulo de 90 é um ângulo reto. Olha. Se eu quiser 65, beleza. Vou colocar 70 graus. 70 graus, ok. Vamos sair do esboço. Eu já tenho o perfil que eu quero cortar e o caminho que eu quero seguir. Para isso, então, seleciono aqui o meu perfil do que eu quero cortar, do perfil, e a gente vai vir aqui na aba de recursos para utilizar a nossa função de corte por varredura. Então, esse é o nosso perfil. Agora eu vou escolher o caminho. O caminho é aquilo que a gente desenhou. Está aqui. Vou dar um OK. Fizemos um dente. Mas vocês notaram que o dente ficou com uma ponta seca, né? Isso aqui tudo pode concentrar tensões. Se vai concentrar tensões aqui, a gente pode utilizar o recurso de filete. Para isso, a gente vai selecionar aqui o que a gente quer e utilizar o filete. Então, vou vir aqui na minha opção, que está na aba de recursos, que chama filete. Vou selecionar o que eu quero fazer. Não vai ser esse tipo aqui de redondo inteiro, vai ser o tipo de filete de tamanho constante. Quais as faces que eu quero aplicar? Posso selecionar simplesmente essa aresta. E outra aresta também. Duas arestas. Qual o raio? Vocês lembram que 10 é muito grande. Para isso, nós vamos utilizar um raio de 2 milímetros. Dou OK. Está aqui
o nosso raio. Mas a gente fez apenas um dente. Para a gente fazer todos os demais, nós temos que selecionar aqui que a gente quer copiar e fazer esse recurso em um padrão circular. Então, tudo que eu fiz vai ser desde essa varredura e esse filete. Não podemos esquecer o filete. Se a gente esquecer, quer dizer que os outros dentes vão ter essa ponta reta. Então, selecionei tanto a varredura de corte como o nosso filete e vou utilizar aqui no recurso, embaixo de padrão linear, você vai ter um padrão circular. Em direção ao Q, a gente seleciona aqui nossa circunferência. Uma aresta da nossa circunferência. Beleza. Com isso aqui a gente define a quantidade de dentes que nós queremos. Aqui eu vou colocar 24 dentes. Vou dar um OK, vai processar, pode demorar um pouquinho. E depois disso, nós temos aqui nossa engrenagem helicoidal. Ok, vou salvar essa minha engrenagem. Posso colocar ela com um certo material, vou colocar aqui em materiais, ó. Na árvore onde que você tem seus comandos, que tudo que você já fez, a gente vem em material, clica com direito. Se você quiser já colocar um desses materiais padrões aqui, você pode. Mas se você quiser um outro material um pouco mais diferente, a gente vem editar material. E aqui tem uma ampla variedade de aços, de ferros, de liga de alumínio, de cobre. No caso aqui eu vou colocar uma liga de alumínio. Então temos diversas ligas. Vou utilizar uma que eu conheço mais, que é essa 6061 T6. T6 é o tratamento térmico que ela sofre. Então, seleciona essa 6061, aplicar, fechar. Agora, ele tem exatamente as propriedades dessa liga. Eu consigo medir qual que vai ser a massa dessa minha engrenagem. Vamos lá. Para isso, eu vou na minha opção de avaliar, nessa aba de avaliar aqui em cima. E vou depois também nas propriedades de massa da minha peça 1. Seleciono minha peça 1, propriedade de massa. Está aqui, ó. Beleza. Massa, 4.924 gramas. Volume, está aqui. Área de superfície, centro de massa. Olha aqui, o nosso Z do centro de massa, ele não é igual a zero. Ele só não é igual a zero porque eu não fiz uma peça simétrica, eu fiz ela um pouco mais para um lado. Mas se você modificar onde que está o seu eixo aqui, esse seu Z ia ser zero também. Dá para você calcular aqui os eixos principais de inércia, os momentos de inércia da sua peça, tudo aqui para nosso projeto de qualquer tipo de peça. Vou salvar. Então, esse aqui foi um tipo de engrenagem. Se por um acaso eu quisesse modificar aqui o formato do meu corte, como que eu faria? Eu viria aqui, por exemplo, no que eu fiz foi essa varredura de corte. E eu posso editar o meu esboço. Então, selecionando o meu esboço para eu editar, que foi essa linha reta, eu posso fazer com que ela vire um arco. Como? Um arco de 3 pontos. Seleciono esse ponto,
e o meu caminho. Excluo o antigo. E faço aqui exatamente a mesma coisa. Só que eu vou ter que também utilizar aquele meu recurso de padrão circular novamente, para que isso dê certo. E para acabar com esse probleminha aqui que não cortou tudo, eu faço a minha concavidade aqui, ela ser um pouquinho maior do que eu precisaria. Então, vou editar o meu esboço. Eu faço ela ser um pouquinho maior. Como? Eu vou pegar essa mesma curvatura e levar aqui para frente. Seleciono essa curvatura. A gente vai fazer uma parte de mover entidades. Na verdade, aqui copiar. Seleciono isso. Qual o nosso ponto de cópia? Esse meu ponto, e vou levar até lá na frente. Só que aqui, no caso, teria que ser invertido para isso funcionar. Vamos lá, invertido. Vou colocar o meu eixo aqui. Fiz um eixinho aqui e vou inverter essa peça. Com isso, vamos lá. Seleciono isso, espelhar a entidade em relação ao que? Em relação a isso. Isso era só para complementar, para a gente acabar com aqui. Mas eu posso modificar os parâmetros também. Aqui aumenta a dimensão, vocês viram, surge alguma coisa. Aumenta o ângulo. Aqui os nossos parâmetros de x, y e z. A gente teria que aumentar aqui, se não me engano, o z. Vamos ver o que a gente pode fazer. Vou tirar aqui essa parte de coincidência. Agora a gente vai conseguir trabalhar. Isso. Exatamente aqui, ó. Modifiquei o meu parâmetro de y. Saí. E agora sim eu consegui fazer a minha peça inteira. Vou selecionar aqui para fazer aquele recurso de filete de 2 milímetros. Está aqui, selecionado tudo. Agora, pego o filete e essa varredura que nós fizemos e faço um padrão circular nessa direção. Demora um pouquinho, mas vai processar. Então, esse aqui é outro tipo de engrenagem. Para a próxima aula, gente, eu vou dar uma tarefinha para vocês. Quem aí se interessar, eu vou pedir que deixe o nome aí. Valendo um ponto, que vocês não precisam fazer alguma APS que eu mostre. Então, quem já fizer isso, e se tiver muito interessado, eu sorteio, aí já não precisa fazer APS. Eu gostaria que vocês fizessem um tutorial. Como eu faço aqui? Vocês mesmos fazendo o desenho de engrenagem cônica, pode ser uma engrenagem cônica de dente reto, e uma outra pessoa fazendo um sem fim. Como que a gente faria isso? Então, temos duas coisas para a próxima aula. Uma engrenagem cônica de dente reto e um sem fim. Quem se interessar e colocar o nome aí e quiser fazer para a gente, eu já adianto para vocês, vocês não precisam fazer alguma APS, que eu já dou os pontos dessa APS. Alguém se interessa?
Pode, você pode pôr seu nome aí. Todo mundo pode pôr seu nome. Se tiver muitos interessados, aí eu faço um sorteio. Mas vai dar certo, você vai treinar em casa, é óbvio que vai dar certo. Ô, Vinícius, Pode falar. por exemplo, a gente vai fazer um tutorial para passar para a turma ou a gente tem que assistir um tutorial e mostrar a peça pronta? Ou para você? Não, você faz, né? Ou, Pois é, no caso, por exemplo, eu pego um tutorial e assisto você ele assiste, e aprende. faço a peça. Aí eu tenho que refazer a peça durante a aula, mostrando para o Exatamente. pessoal. Entendi. Isso aí. Vou anotar o nome de todos vocês aí que querem. O João Marcos. Mas e se eu errar e ainda de fazer na hora, você vai ajudar? Eu ajudo, Sempre ajudo. Não, fechou então. Não. João Marcos, André, a Juma, Gustavo. Alguém mais? Errando que se aprende, gente. Marco Túlio. Tranquilo, então. Beleza. E para quem não quiser, depois vai ter uma pecinha sobre engrenagens para a gente descobrir um pouquinho mais a função de cada uma delas. Tudo aquilo que eu falei, vocês vão colocar em resumo para que vocês consigam descobrir aí como é que faz, qual que é o uso para cada tipo de engrenagem. Beleza, gente. Eu acho que é isso. Nossa aula de hoje já pode terminar por aqui. Um abraço aí para todos. Espero que na próxima aula tenham mais gente aí, para que a gente consiga ter uma aula produtiva. E vocês me ensinem como é que faz, tá? Mas isso vai ser para a próxima aula? Deixa eu Não, ver. né? Pode ser para a próxima da próxima. Pode ser na da aula de segunda-feira que vem. Acho que fica mais fácil, dá mais tempo de todo mundo fazer. É, porque aí fica tipo assim, tem um final de semana para nós quebrar a cabeça. Tranquilo, pode ser. Na aula de quarta-feira eu ensino para vocês outra coisa. Abraço, gente. Até mais. Falou, boa noite. Bom, muito obrigado aí a todos. Até mais. Até. Vocês entendem?